Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, uma produção da Ibrahimo Produções Limitada. Está na vossa companhia Kátia Comaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição, trazemos os destaques da história do Sérgio Miguel, antigo presidente da CAMO, ativista social, funcionário do INSS, para refletir sobre a bengala branca e os desafios das pessoas com deficiência visual. O jornalista Abdulrahman Ibrahimo nos traz a entrevista com Sérgio Miguel. Mais Inclusão. Saudações, amigo ouvintes, e sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, na vossa companhia Abdulrahman Ibrahim. Vamos conversar com Sérgio Miguel, que ele é uma pessoa com deficiência visual, foi presidente também da CAMO, Associação dos Cegos Ampliopes de Moçambique. Também ele é funcionário do Instituto de Segurança Social a nível da cidade de Maputo. Vamos conversar em torno da sua vida, seu historial, histórias, não é, que visa mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Dr. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queremos saber quem é Sérgio Miguel, como é que adquiriu a deficiência visual. Muito obrigado pela oportunidade, bem, os cumprimentos a todos os ouvintes do programa. Ora bem, Sérgio é um jovem crescido, não é? Que atualmente tem aproximadamente 52 anos, nasceu em Nampula, portanto é natural de Nampula, nasceu a 24 de dezembro de 1973. Nessa altura, passado um ano ou dois, ele foi diagnosticado um tumor na cabeça que, portanto, como consequência foi, portanto, a perda da visão. Teve várias intervenções cirúrgicas em Moçambique, tanto como na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, mas sem grande sucesso. O bom é que pelo menos foi removido o tumor na cabeça, que é uma situação que deixa sempre alguma lacuna para quem passa por isso. No caso, fiquei cego. Tinha mais ou menos quantos anos? Tinha entre 3 a 4 anos de idade nessa altura. Então, com o andar de tempo, uma vez que a minha mãe fazia parte do Ministério da Defesa, sobretudo na área da saúde, teve conhecimento da existência de uma escola de cegos na cidade da Beira e, a partir daí, começou a fazer os contactos para ver qual seria a minha possibilidade de poder ser integrada naquela escola. E em 1981 fui para aquela escola, me matriculei e comecei lá a estudar. Portanto, entre 81 a 93, portanto, estive estudando na cidade da Beira, portanto, passei pelo Instituto Nacional, na altura já era Instituto Nacional de Deficientes Visuais, na Beira, onde fiz o ensino primário. Depois passei para o ensino, atualmente de ICP2, ensino primário de segundo grau, que na altura era a quinta e a sexta classe. Passei de seguida para a escola secundária Samora Moisés Machelo, onde fiz a sétima, oitava, nona, décima e a 11ª classe. Nessa altura ainda era o designado antigo sistema de educação. Entre 94 a 98, estive a trabalhar na empresa Interposto Comercial de Moçambique,
como recepcionista telefonista ou telefonista recepcionista, e fiz parte nessa instituição do Sindicato dos Trabalhadores, onde aprendi bastante com o que é que devia fazer para o bem dos trabalhadores. Mas também nesse período foi quando, em 95, fundou-se ou criou-se a Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique. Eu fiz parte também da comissão instaladora, eu, o Dr. Isaú Vineses, o Dr. José Dixon, o falecido Dr. Raul Bernardo Uana, e entre outros. Portanto, fizemos parte da comissão instaladora e nessa altura também fiz parte da primeira direção, onde ocupava a área da divulgação. Portanto, é uma espécie de comunicação e imagem que hoje se fala, na altura, portanto, chamava-me de divulgação e sensibilização. Finais do ano 98, com a ajuda da associação, fizemos uma série de cartas de advocacia e lobby ao Ministério da Educação e outras entidades no sentido de abertura, de modo que as pessoas com deficiência pudessem entrar para outros ensinos, ou terem bolsa de estudo, ou ir para a área do professorado. E tivemos a sorte do Ministério da Educação, na altura, admitir ou prover 2 bolsas por ano para a CAM. E nessa altura também a ADPP, portanto, que é uma instituição que forma professores, também abriu as suas portas para poder formar professores. Portanto, naquele nível tinham que ter a 10ª classe ou a 11ª, salvo erro. E ainda, portanto, a UP, a Universidade Pedagógica, também abriu as suas portas para poder receber pessoas com deficiência visual. Então foi uma altura muito interessante e eu fiz parte exatamente dessas conversas com várias entidades, de modo que também pudessem abrir essa coisa. E eu, felizmente, em 99, fui contemplado com uma bolsa de estudo, fui para Portugal, concretamente no Porto, onde fiz o meu curso de Sociologia. Portanto, vivi no Porto entre 1999 a 2007. E depois estive em Lisboa a fazer outros cursos, não de licenciatura nem pós-graduação, mas cursos complementares, como de informática e o curso intensivo do Braille, não é? Porque eu tenho essa formação no Braille. E também tive a oportunidade de entrar para um mestrado na Universidade Lusófona, portanto, em 2009, para fazer o mestrado o curso chamava-se Técnicas de Apoio e Comunicação Alternativa. É uma espécie, aquilo que se chama hoje Educação Inclusiva, só que essa tinha uma vertente mais abrangente, um conjunto de áreas ligadas à deficiência, que era preciso perceber como é que aquilo funciona. Mas, infelizmente, não cheguei a terminar esse mestrado por questões logísticas, porque a bolsa que eu tinha na altura era simplesmente para a licenciatura. Depois voltei a Moçambique em 2010, passei a procurar emprego, como todo mundo, quando chega depois de sua formação tem que lutar por isso. E tive a sorte de fazer uma consultoria para o Ministério da Educação, sobretudo na área da educação especial. Nessa altura estava-se a preparar os CREIs, não é? Os Centros de Recursos de Educação Inclusiva de Macia, de Anchilo e Nampula e em Tete. Fiz parte da preparação daqueles professores inicialmente para atender esses alunos e em 2011 tive a sorte de ser contratado pelo Ministério do Trabalho, sobretudo no Instituto Nacional de Segurança Social, onde até hoje me encontro na área de comunicação e imagem. Há quanto tempo está na Segurança Social? Estou sensivelmente 14, 15 anos e pronto, é uma área que também coincide um pouco com a minha área de formação, que é a Sociologia, não é? Mas nesta altura trabalho na área de comunicação e imagem, que também tem muito que se diga sobre como é que as boas práticas devem ser visíveis ou estar visíveis, de modo que as pessoas com deficiência também possam ter o bom atendimento, sobretudo questões ligadas à acessibilidade, questões ligadas a boas práticas, isso tudo aí. A acessibilidade é bem vasto, não é, quando falamos disso. E nesse percurso, quando cheguei cá em Moçambique, fiz parte, portanto, da direção local a nível do Maputo, da CAM, portanto, como presidente da mesa da Assembleia a nível da cidade e província de Maputo.
Depois fiz parte da direção nacional da CAM, entre 2016 e 2021, como presidente da direção nacional. Atualmente continuo membro da CAMO, faço colaboração com o FAMOD, que é o Fórum das Associações das Pessoas com Deficiência de Moçambique. Faço parte atualmente também do Comitê Paralímpico, onde ocupo a pasta de presidente também da mesa da Assembleia. Exato. Doutor Sérgio, vamos voltar um pouco para trás. Olhando na tua infância, como é que eram as brincadeiras, sabendo que era uma criança com deficiência visual, e no Instituto de Deficientes da Universidade da Beira, como é que era a convivência naquela altura? E chegou de praticar alguma modalidade? Chegou de gostar de desporto? Como é que era? Pode explicar um pouco em relação a este aspecto para os nossos ouvintes? Por acaso, para ser verdade, eu acho que só me recordo que de facto era uma pessoa com deficiência, provavelmente quando já estava na 5ª ou 6ª classe, porque eu sentia-me à vontade, não é? Nessa altura eu tinha baixa visão, conseguia ainda ter alguma visibilidade, conseguia correr, não usava bengala, mas em princípio o que os médicos diziam é que à medida que ia crescendo a visão ia baixando. Então não sentia, enquanto pequeno, esta presença, digamos, esse sentimento de ser uma pessoa com deficiência, porque eu brincava muito bem com os meus vizinhos, minhas primas, e quando fui para a escola também pensei que fosse uma coisa normal, porque até eu frequentei uma creche em Nampula com outras crianças, portanto eu suponho que era a única pessoa com deficiência visual, e brincávamos lá uma série de questões, a cabra cega, etc, por aí fora. Mas quando cheguei à Beira, portanto em 1971, também tinha lá ótimos professores, que eu dá parabéns a eles todos. E não percebia que, estando no instituto, era uma questão de todos os meninos tinham deficiência visual, não percebia? Tinha a consciência que todos éramos iguais, e é uma coisa interessante. E ali começávamos a aprender o braille, independentemente de ter o resíduo, portanto, de alguma visão, todos nós tínhamos que entrar para o braille, enquanto que atualmente as pessoas, quando têm a baixa visão, às vezes os professores procuram estimular a visão de modo que a pessoa possa ainda usar as letras a tinta, não é? Isso é bom? Depende, porque isso tudo passa, agora com o conhecimento que tenho, passa muito pelo desgaste que a pessoa pode ter. Depende de como é que a informação médica é dada para você poder manter esse tipo de visão e de aprendizagem. Porque se a visão, nesse caso, for decrescente, então é um prejuízo para essa criança porque está a fazer o esforço. Hoje em dia existem óculos próprios para baixa visão e esses mantêm um pouco a qualidade de visão, mas são totalmente diferentes de óculos oftalmológicos. Então há aqui essa diferença desses óculos para baixa visão e aqueles que são receitados para questões de oftalmologia, não é? Pelos médicos oftalmológicos, embora todos passam por isso. Mas essa medicação é para sempre ou chega um determinado período a criança ou a pessoa tem que parar? Muitas vezes essas consultas de optometria, oftalmologia, têm que regularmente fazer esse controle para ver se podem trocar aquela medicação ou graduação, portanto, dos óculos, para evitar que crie outros problemas. Mas não foi o meu caso, nem óculos até hoje não uso, e ia normalmente brincando com os colegas, mas a visão ia sempre baixando, não é, do seu nível. E perguntou-me a propósito do desporto, e foi ali onde tínhamos aulas de educação física, tínhamos que aprender várias questões ligadas com a postura, ligadas com o atletismo, tínhamos futsal, para além de desportos de mesa, né? Como xadrez, damas, dominó e outros joguitos. Felizmente o Instituto na altura tinha bastantes equipamentos que ajudavam a destreza, não só manual, mas também mental das crianças, de modo que pudessem ter um melhor aproveitamento. E atualmente, como é que olha o desporto adaptado? Já está no Comitê Paralímpico, esse é o segundo mandato como presidente de mesa do Comitê Paralímpico, como uma pessoa com deficiência, e muitas das vezes só se olha no atletismo para pessoas com deficiência visual. Acha que
pudesse alargar mais para outra tipologia de deficiência, outras modalidades, para que se apresente a Moçambique nos Jogos Paralímpicos e não só? Sim, olha, eu tive a sorte também para participar e treinar enquanto estudava em Portugal, goalball, futsal, atletismo, o lançamento de dardo, até o judo foi já na parte final, que começou-se também a treinar o judo. Então significa que para as pessoas com deficiência visual existem vários tipos de desportos que podemos praticar. Para outras deficiências também existem vários desportos que podem ser praticados. Agora temos aqui o problema, por um lado, de consciencialização, por outro lado, de existência de locais onde podem ser praticados e também a existência de equipamentos próprios. Então, o Comitê Paralímpico foi criado em 2010 nessa perspectiva, mas eu lamento dizer isso, ainda somos muito pobres na diversificação de desporto. Teoricamente, conhecemos que existem vários esportes que podem ser praticados paralimpicamente, porque isso está escrito, desde 2016 para cá aumentaram-se as modalidades. Fiquei satisfeito por saber há poucos dias que estiveram os colegas aí na Namíbia, deficiência intelectual, e trouxeram 3 medalhas, e eram 2 atletas. Isto é muito bom. E creio que para as próximas vezes temos que lutar mais, nós como Comitê Paralímpico, ou convencer as várias associações de diferentes tipos de deficiência com metodologias de incentivar os outros de modos diferentes que pratiquem o desporto, porque dizem que mente sã e corpo são é a melhor coisa. Doutor Sérgio, olhando na perspectiva de aconselhar, ou seja, as federações de desporto convencional, o basquete, o ténis, o futebol, para que integram pessoas com deficiência, por exemplo, em basquete e cadeira de rodas, olhando para o futebol para os amputados, para o futebol para cegos, seria mais-valia que essas federações de desporto convencional também integram o desporto para pessoas com deficiência, já que esteve em Portugal tem uma mesma miscelânea, se recorda, já li vários artigos em que o Porto, o Benfica, tem algumas modalidades viradas às pessoas com deficiência? Sim, eu acho interessante que os clubes ou as federações integrem dentro dos seus quadros de linha desportiva, não é? Essas modalidades adaptadas, não só as associações como tal, embora as associações são locais onde eles podem ter outro tipo de aprendizagem, encaminhamento das suas dificuldades, mas os próprios clubes, não é? As federações deviam abrir essa porta de modo que pudessem inscrever atletas e chamar treinadores preparados para diferente tipo de modalidades e serem os clubes, não é? Como Ferroviário, Costa do Sol, Palmeiras, por aí fora, a assumirem como tendo uma equipe de atletismo, como acontece, por exemplo, no ciclismo em vários países. Há ali equipes que representam os clubes e não só o país. Portanto, e a partir daí pode ser convocada uma seleção também para questões, no caso de competições entre nações, em que são selecionados em vários clubes os atletas para fazerem parte. Como o caso do ténis em cadeira de roda, que a Federação Moçambicana de Ténis já introduziu ténis em cadeira de roda. Exatamente. Quem fala de ténis fala de outras modalidades, mas há necessidade de... A Federação é uma espécie de associação, não é? É como a Federação de Futebol. Estão todas inscritas lá, os clubes. Então, dentro dessas federações também deviam estar os clubes com atletas com deficiência para modalidades diferentes. Doutor Sérgio, voltamos um pouco em relação ao Instituto de Deficientes Visuais na cidade da Beira. Quando olha no tempo que estavam a aprender o braille, a mobilidade e tudo mais, e volta hoje, sente-se que está feliz? Alguém que perguntava, será que aquele estabelecimento de ensino pertence à CAM, pertence ao Ministério da Educação ou pertence a uma congregação religiosa? E está feliz com o andamento do aproveitamento daquele espaço que visa ensinar crianças ou jovens com deficiência visual a aprender o braille, a aprender a mobilidade, enfim, aprender o dia a dia da vida? Bom, o Instituto de Deficientes Visuais, a sua história, ela aparece como uma escola privada, não é? Antes era um Instituto de Assis Milton, e depois da nacionalização, depois da independência, portanto, o patrono, que é o Dr. Assis Milton, deixou, e aquilo ficou por conta da Secretaria da Ação Social, na altura chamava-se assim, e que fazia parte do Ministério da Saúde. Então ficou o Estado a tomar conta daquela instituição até 2003 ou 2004, quando
por causa das dificuldades, etc., e suponho eu, que nessa altura não estava cá, houve procura de parcerias. O Ministério da Solidariedade português, portanto, assumiu em poder criar algum projeto, no caso foi de construção de raiz de um novo local. E a partir daí também comprometeram-se, segundo alguma informação que tive, em custear algumas despesas. E nessa altura, entre 2005, salvo erro, até 2020 ou até 2023, teve problemas de orçamento por parte do Estado. Entre 2005 e 2015 ou 2020 estava sob tutela de uma entidade religiosa e, segundo parece, o Estado não canalizava orçamento, por exemplo, para o funcionamento administrativo daquela escola, simplesmente assumia o pagamento de salários aos professores, nesse caso era a educação, e os trabalhadores, portanto, todo tipo de funções que era a área da ação social. Mas tenho conhecimento que desde 2022 ou 2023 para cá o Estado está a estudar melhores maneiras de poder voltar a integrar o orçamento para institutos visuais, porque aquela escola acaba sendo do Estado e o Estado tem que assumir, não é? As pessoas com deficiência, infelizmente, em todos os países o Estado tem que cobrir essas despesas. Então não fiquei muito feliz quando soube quase que o Instituto estaria abandonado, não é? Depois daquela situação do IDAI e do Covid, etc. O Instituto ficou 3 ou 4 anos praticamente encerrado e muitos alunos perderam-se, não é? Porque já não sabiam o que fazer, não estudavam, não tinham um abrigo e acabam muitos deles se perdendo na Beira, na mendicidade. Falou de mendicidade. Na cidade da Beira, para quem visita as outras cidades, e a cidade da Beira acolhe muitas pessoas com deficiência visual, não só a nível da província de Sofala. É visto como um epicentro de pessoas com deficiência visual por causa mesmo do estudo. E é notável do dia a dia pessoas com deficiência deambular de um lado para o outro, a praticar mendicidade, mesmo no período do Covid. O que está a faltar com que este grupo social, em específico, as pessoas com deficiência visual, não tenha esse tipo de mentalidade que tira essas pessoas, não é? Fazer algum trabalho que seja rentável. Abdul, olha, o Instituto de Centros Visuais, ele fez há pouco tempo 56 anos de existência e sempre foi conhecido como funcionava na Beira. Ele não tem delegações em lado nenhum. Então todos os pais, as pessoas, a área da saúde, a educação, etc., enviava as pessoas para a Beira, independentemente de saber se há ou não lugar, não é, de alojamento. Iam para a Beira, uns porque depois procuravam familiares que pudessem acolher, que depois às vezes não acolhiam, e as pessoas depois de estudar, não é, na Beira, uns deles numa primeira fase, até os anos 80, 85, etc., acabavam tendo emprego por lá e acabam ficando por lá. E à medida que o tempo ia passando, a Beira ia acolhendo mais gente, porque depois das pessoas estudarem, achavam que estavam mais socializados lá, porque encontravam pessoas cegas também, e parece que a cidade da Beira já estava um pouco mais sensibilizada ao encontrar com pessoas cegas, enfim, e isso fez com que acumulassem-se mais pessoas naquela cidade, né? Mas hoje em dia já há mais pessoas em todas as capitais provinciais, porque existe, desde que a CAMO foi criada, também houve condições de expandir um pouco o que é trabalhar com pessoas cegas, o que é estudar com pessoas cegas. Fruto disso foi quando se criou o Departamento de Educação Especial em 1998. O fruto disso é quando fala-se hoje da educação inclusiva, em que qualquer escola, pessoas com deficiência, não só visual, podem ser recebidas, e daí que já em todas as províncias, pelo menos, encontramos pessoas com deficiência nas escolas. Agora, o fato é que nas outras províncias não há muita gente qualificada, recursos humanos para receber essas pessoas. Muitas vezes os alunos estão em salas de aulas em corpo presente e não fazem quase nada porque não há professores. Mas felizmente, desde que foi aprovado o despacho em que os IFP já formam professores com conhecimento do Braille, com conhecimento de língua de sinais, e a UEM também já forma pessoas com esses conhecimentos, já começa a alastrar esse conhecimento para várias escolas. Infelizmente tem havido pouca abertura de
vagas para mais pessoas poderem estar nessa escola. O ideal seria cada escola um professor de braille, um professor, pelo menos um, de língua de sinais e outras terapias, porque esta área de deficiência é interdisciplinar, não é? É transversal, precisa de um assistente social, de um psicólogo, de um terapeuta de vários tipos, do professor de braille, etc. Aí é que a coisa pode avançar. Exato. O Dr. Sérgio falou um pouco em relação à educação. Comparativamente com outra tipologia de deficiência, me parece que a deficiência visual tem mais jovens a ser formados com o ensino superior e a trabalhar. O que está a acontecer com as outras tipologias de deficiência, na sua opinião? Bom, como disse, a questão de serviços é muito importante, não é? As pessoas com deficiência visual facilmente locomovem, facilmente ouvem e conseguem fixar as coisas. Tenho colegas que por algum tempo funcionaram muito na base da oralidade, não é? O que não é muito bom, porque nós temos que saber escrever, ler e interagir com os outros também usando as novas ferramentas, como as novas tecnologias, etc. Agora, penso que, por exemplo, no caso dos surdos, já há aquela situação deles também estarem na escola e ninguém lhes compreender. A situação do pessoal que anda ou que se movimenta com cadeira de rodas, já há o problema de não conseguir chegar à escola porque os caminhos que têm que percorrer ou os transportes têm que os levar até o local da escola não serem acessíveis. As estradas ou serem terra batida, cheias de areal, etc. E eles não terem, por exemplo, como se deslocar com cadeira de rodas ou mesmo usando as canadianas, porque os caminhos podem não ser curtos. E outra coisa é aquela situação de colegas das escolas não estarem preparados para receber essas pessoas e eles sentirem-se excluídos porque os outros criam grupos, não é? As pessoas identificam-se com seus amigos, as suas maneiras de estar e isso também cria um bocado de bullying, não é? A pessoa começa a sentir-se não poder fazer parte do grupo, se calhar porque vem de uma família pobre, se calhar porque não veste as mesmas coisas da moda como os outros vestem ou porque não usa telefones que os outros usam, auto-exclui-se por não fazer parte do grupo daquelas pessoas, infelizmente. Exato. E doutor Sérgio, outubro será o mês da bengala, não é? Este meio de compensação, como é que tu olhas que este meio de compensação pode ser, é útil, na verdade, mas em termos da compra é muito caro. Não só a bengala, mas também a cadeira de roda, os aparelhos auditivos. Como que deveria ser, por exemplo, quando chegam no país? Será que o governo podia subsidiar com que esses meios de compensação sejam mais barato possível para que qualquer um de nós conseguisse comprar, adquirir, porque é um meio do nosso dia a dia? É assim, infelizmente nós em Moçambique temos um modo de vivendo assistencialista, certo? De caridade, muitas vezes oferecem-nos as coisas porque também não temos capacidade de criar emprego para muitos de nós. A cultura de compra passa muito também na cultura do trabalho. Então, tendo trabalho, a pessoa tem que ter essa cultura de compra, cultura de empresarial, de empreendedorismo, etc. Por isso que até encorajo muito que o governo fale de empreendedorismo, mas também que leve essas pessoas com licença para criarem o seu autoemprego e saberem trabalhar nessas questões de gestão. Então, todo o meio de compensação nos outros países, ela é fornecida em lojas. Existem lojas ou das associações ou empresários que também procuram ter esse tipo de serviço, não é, em paralelo com os outros serviços. Mas em muitos países há um incentivo, existe uma participação do Estado. Portugal, por exemplo, para questões bem justificadas, existe lá uma junta médica de acordo com o grau de invalidez, eu até nem gosto muito do termo invalidez, mas eu sei o grau de incapacidade da pessoa, portanto o Estado comparticipa até 100% do equipamento que ele precisa ou para estudar, ou para trabalhar, ou até para atividade de vida diária. Então existe esse compromisso, daí que eu sempre lutei e eu não me deixaria de fazer, que o nosso governo tenha em várias instituições, entidades, municípios, serviços integrados nesses locais ligados à área da deficiência, porque o que acontece? É tudo aqui lançado para a área da ação
inclusão social, mas depois dizemos que é um trabalho transversal. Sendo transversal, cada ministério, cada município, cada entidade devia criar essa secretaria, um gabinete de apoio a pessoas com deficiência, uma coisa assim, mas que fosse exatamente para poder criar políticas ligadas àquela área. Não pode ser um determinado ministério único a assumir, porque afinal cada um tem a sua tarefa. Se é a área da educação, vamos trabalhar questões ligadas à educação. Se é a área social, questões ligadas a questões sociais. É do transporte, é da justiça, não ser um ministério, portanto, da ação social que vai falar da justiça, que vai falar do desporto, que vai falar outras coisas que não competem a eles, porque aí tinha que contratar vários especialistas para estar lá, mas nos outros ministérios também existe essa tarefa, né? Estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Nos casos, a delegação da CAM a nível da cidade de Maputo teve um encontro de audiência com a sua excelência, o Presidente da República, Daniel Chapo. Qual foi a mensagem que foram deixar para o chefe de Estado da Nação? A mensagem foi essencialmente dar um cumprimento ao Presidente, dar parabéns e encorajá-lo por trazer uma abordagem de inclusão, seja no nível da questão de participação ao desenvolvimento da economia do país, e lembrar a ele que nós, como associação e como pessoas cegas, estamos interessados em colaborar desde que de facto a porta seja aberta e que haja aquela parceria. No fundo, nós já somos parceiros do governo, mas queríamos deixar mais aberto que nosso interesse é ainda aproximar mais, porque nós somos os que faz a ponte entre aquelas pessoas que estão na zona rural com deficiência visual até ao governo, trazendo as suas preocupações. E acabamos aproveitando, mostrar o que a CAM faz dentro do seu plano estratégico, desde que haja parcerias e projetos financeiros para aquilo ser eficaz. Daí que foi mais nesse sentido de complementar e chamar a ele a causa de facto da área da inclusão, porque nós ouvimos muito hoje a palavra inclusão, mas inclusão também é envolvimento, é participação. Daí que nós fomos nos apresentar como pessoas que querem fazer parte, né, dessa inclusão, desse empoderamento, dessa participação e mudar, portanto, a mentalidade das pessoas ditas normais. A nossa conversa já vai mais longa. Doutor Sérgio, há últimas considerações mesmo para fechar a nossa conversa? Bom, eu quero primeiro agradecer esta oportunidade e dizer que eu sempre estive aberto para colaborar com questões ligadas à área da deficiência, não só visual como as outras, tecnologias assistivas por aí fora, porque isso é vasto. Espero que os que estejam a ouvir ponham este tipo de desafios dentro dos seus planos, onde trabalham, onde estudam, onde têm familiares, que afinal as pessoas com deficiência são pessoas normais que apenas só podem ter limitação daquela deficiência que ele possui. Podem fazer muita coisa mais. Pois é, muito obrigado. O doutor Sérgio disse as pessoas com deficiência podem fazer mais. O que querem mesmo é ter oportunidades, não é? Para que mostram que vale a pena apostar em pessoas com deficiência no que diz respeito ao empreendedorismo, também a nível da escolaridade. Para si, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado, saudações e até mais. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição, João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo do Zumbo Índico.